Pronto, já está gravando. Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer, uma alegria muito grande contar com a presença de vocês nesse evento de lançamento do nosso livro, Paulo Freire, Vozes do Brasil e de Portugal. Sejam muito bem-vindos ao evento, aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão em Portugal, em Moçambique. Eu queria, antes de mais nada, fazer alguns agradecimentos, né? Primeiro, aos autores e autoras que aceitaram participar desse trabalho, e alguns não puderam, infelizmente, participar do evento de lançamento conosco, por alguns compromissos anteriormente assumidos. E eu queria também agradecer ao apoio cultural que nós recebemos do Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos Humanos, da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, na pessoa do padre Charles Lamartine, que é o diretor, ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofia da Educação Paideia, ao Centro Universitário Assunção, de São Paulo, ao projeto Virada Reflexiva, aos editores da editora Edições Brasil, professor João Aguiar, e ao professor César Augusto Nunes, da editora Brasílica, ao Guilherme de Almeida, que sempre está nos bastidores, nos ajudando, preparando na divulgação, de modo que não seria possível, né, esse evento ocorrer, esse livro acontecer, sem estas pessoas. Nós fizemos, inicialmente nós tínhamos a ideia de fazer uma edição bilíngue, conjunta, e nós optamos depois no processo em fazer separadamente, e nesse sentido tivemos a colaboração inestimável da professora Rosana Helena Nunes, que fez a tradução para o inglês, nesta versão separada em inglês, que também foi publicada. E, na verdade, falando um pouco, então, da história do livro, eu acredito que ele tem origens mais remotas, digamos assim, por conta das relações que temos entre nós, né, os autores. Eu fiz um texto de apresentação, que depois vocês poderão ler, que ele tenta construir uma narrativa que é permeada, primeiro, pelo sentido acadêmico, da pesquisa acadêmica, mas também pelas relações amorosas, né, que aproximam os autores e as autoras desse livro, né? Deste ponto de vista amoroso, há origens mais remotas, digamos assim, desse trabalho, que tiveram início lá atrás, durante a minha graduação, com a oportunidade, o prazer, né, e o privilégio que eu tive de ter sido aluno da Vânia Gomes e do César Nunes, né, que foram meus professores da graduação, e posteriormente, com a inestimável colaboração na minha formação também do professor Antônio Joaquim Severino, que foi o meu orientador do doutorado. O professor Severino, como todos sabem, né, é um grande filósofo da educação do Brasil e que é responsável, em grande medida, até mesmo pela existência do curso de filosofia da PUC de Campinas, onde eu estudei e fiz a minha graduação, e também pelo curso de filosofia do Centro Universitário Assunção, onde eu também trabalhei, né? Ele teve um papel importantíssimo na constituição desses programas de graduação em filosofia. E se olharmos do ponto de vista temporal dessas relações, depois vem o Sidney Vares, que é meu amigo há mais de 20 anos, e que eu tive o prazer de ser professor dele também, lá no Centro Universitário Assunção, né, no curso de Pedagogia, e hoje é um dos grandes parceiros, né, de trabalho, já publicamos várias coisas juntos, vários livros. E nesse percurso, um ciclo de novas relações também, né,
eu acho que depois do Sidney, o Marco César de Freitas veio na fase em que eu estava na Secretaria de Educação de Jundiaí, com a contribuição inestimável dele nos processos de formação, sobretudo na área da educação infantil, né? O professor Marcos teve um papel fundamental na constituição do debate sobre o currículo de educação infantil no município de Jundiaí. O Tiago também, né, que por amizade com o Sidney foi compondo, né, essa nossa relação de amizade. E do ponto de vista mais recente, né, essas relações, elas se fortaleceram e eu acho que a origem mais próxima do livro está em 2018, quando o César Nunes me preparou para ir para Portugal pela primeira vez em 2018, e lá eu me encontrei com o professor Rui Trindade naquele outubro de 2018, pela primeira vez, né? Nós fomos comer uma francesinha, famoso prato típico lá do Porto, né? E a partir daquela conversa, eu estava num processo já de caminhando para o fim de um pós-doutorado, né? Na Unicamp, e o Rui me ajudou muito, me apontando alguns caminhos, porque havia também uma intenção de inserir naquele projeto, que era uma continuidade dos estudos de doutorado sobre o Paulo Freire, inserir também uma pequena descrição e análise da influência do Paulo Freire nas políticas de educação de Portugal. E aí, através dos contatos do Rui, da Ariana e das pessoas com quem eles me indicaram, eu fui criando uma espécie de um roteiro básico assim de conversas, né? Primeiro com a Luísa Cortesão, né, que todos sabem, diretora do Instituto Paulo Freire de Portugal. A professora Luísa também foi muito gentil, me acolheu em 2 encontros que nós tivemos pessoais, e também me indicou vários educadores de Portugal com quem eu poderia conversar, né? Em princípio, o Licínio Lima, né? Todo mundo conhece também. Eu troquei algumas mensagens por e-mail com ele, não cheguei a conversar. Naquela ocasião também, o Instituto Paulo Freire organizava uma conferência com o professor Alberto Mello. Eu tive o prazer de participar dessa conferência com o Alberto Mello, e a partir daí nós também estabelecemos um contato, né? Ele gentilmente também respondeu um pequeno questionário com algumas questões, né? Uma pequena entrevista, e na verdade eram 3 perguntas só, mas ele, de tão generoso, ele me mandou acho que umas 7 ou 8 páginas escritas, descrevendo com detalhes, né, a experiência dele como diretor de educação permanente, de educação de adultos em Portugal, na fase inicial da Revolução, pós-Revolução dos Cravos, né? E nessa conferência ele detalhou todas as etapas da elaboração de políticas de educação em Portugal a partir de 1974, né, de abril de 74. Então, foi muito providencial a participação nessa conferência e a entrevista que ele me concedeu posteriormente. E também conversei com o Luiz Alcoforado, conheci o Luiz, conheci o professor Antônio Gomes, né? Tivemos algumas conversas e por fim, depois eu tive um encontro pessoal com o Antônio Teodoro, né? Professor Antônio Teodoro, e nessa conversa eu não sabia, surpreendentemente, ele me falou que tinha trabalhado e era muito amigo do professor Severino, né? Ele teve um momento aqui no Brasil como professor visitante na Uninove, no programa de pós-graduação, né, professor? De modo que eu acho que não foi de todo assim o acaso, né? Nessa minha passagem por Portugal, em 2019, eu fiquei 3 meses em Portugal, né, para desenvolver esse primeiro pós-doutorado.
estava lá o meu grande amigo Assísio Pereira, né, que é um contemporâneo da filosofia, também foi aluno da Vânia, né, e que na ocasião fazia um pós-doutorado com a professora Teresa. E, e eu estive com a Assísio, com a Fabiana, fiquei inclusive na casa deles há alguns dias, e foi por essa relação do Assísio com a professora Teresa depois que ele me sugeriu que ela participasse também do livro, né? De modo que a Teresa acabou também por conta dessas relações amorosas todas trazendo a Luísa para o livro, né? E o Antônio Teodoro trouxe o Nuno Fraga também para o livro, já que eles também tinham uma relação próxima, né? De pesquisa. Então, foi um pouco isso, né? Esse processo levou aproximadamente uns 2 anos para preparar, para receber os textos, né? Existe um trabalho muito difícil que é o da editoração, de diagramação. A gente sempre tenta fazer o melhor possível. Às vezes escapa alguma coisinha ou outra, né? Não é muito simples, né? Fazer as leituras. Do ponto de vista metodológico, nós fizemos a opção de respeitar a, as características metodológicas de cada texto, não interferimos nessa questão das normas, né? Acolhemos os textos exatamente como eles vieram, não fizemos nenhuma padronização em termos das normas brasileiras, né? Acolhemos exatamente como eles vieram e foi muito prazeroso, né? Apesar de ter demorado um pouco, né? Do final de 2019, quando eu já tinha terminado o pós-doutorado, e depois iniciei um outro lá em Coimbra, lá com o Luiz Alcoforado, né? E que já terminou também. E a minha ideia nesse segundo era justamente continuar esse processo de avaliação sobre a presença de Paulo Freire em Portugal. Eu acredito, depois vocês de Portugal poderão falar, né? Pelo que eu observei, não havia nenhum trabalho mais específico juntando um conjunto de experiências, né, de brasileiros e portugueses falando de Paulo Freire, né? E também, pelo que eu pesquisei, não encontrei nenhuma obra específica sobre o Paulo Freire, um livro específico. O Rui Trindade, eu sei que tem um livrinho que ele escreveu sobre Paulo Freire, né? Eu comprei o seu livrinho, não adianta você querer esconder, não. Mas um livro assim específico, né, sobre a história, vamos dizer assim, do pensamento de Paulo Freire em Portugal, eu não encontrei. A professora Luísa Cortesão me indicou um livro que é sobre uma cooperativa cultural que existiu em Portugal nos anos 70, que deu origem depois à editora Afrontamento, né? E eu fiquei durante anos procurando esse livro, inclusive na fase que eu estava em Portugal, eu não consegui achar, porque ele já estava esgotado, né? E agora, a questão de um mês aproximadamente, a minha colega Amanda, que fez o mestrado lá na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação do Porto, encontrou não, eu encontrei o exemplar lá em Lisboa e ela pediu pelo correio e vai me mandar pelo correio agora para o Brasil. E me parece ser um livro muito importante por conta do fato de ser uma cooperativa que se baseou muito nas ideias do Paulo Freire e que deu origem a essa editora depois, né? Inclusive os arquivos relativos a essa cooperativa, os documentos todos, foram cedidos para o arquivo público que está no Porto, né? Eu encontrei recentemente uma espécie de um bilhete de um dos responsáveis da editora, em que ele combina com o Paulo Freire. O Paulo Freire estava já no exílio, né, na Suíça, a essa altura,
ele combina com Paulo Freire a recepção dos originais da Pedagogia do Oprimido que foram publicadas, que foi publicada, né, pela primeira vez em português, justamente em Portugal, né? E eu tive acesso a esse bilhetinho, eu guardei, né, com muito carinho, que eu acho que é um símbolo, né, de uma realidade histórica importante de Portugal, né? Então, eu acho que também pode ser que esse livro ajude a abrir um pouco espaços, né, para novas pesquisas relacionando Paulo Freire, Brasil e Portugal, novos projetos, novos estudos, né? E esse estudo, ele é composto por 11 textos, né, com alguns textos são escritos por duas pessoas, né? Nós temos agora, para finalizar a minha fala agora, nós temos algumas informações para passar para vocês. Terminamos hoje praticamente a versão em e-book, tanto em inglês quanto em português, né? Fizemos alguns acertos, algumas correções, algumas coisinhas que nós percebemos que precisavam ser acertadas, né? Inclusive o seu nome, viu, Luísa? Já acertamos. E acontece que na capa o nome da Luísa saiu Vale com L só, né? E agora a gente já corrigiu. E estamos também preparando um contato em Portugal para que as pessoas que tenham interesse possam comprar o livro físico em Portugal. Na verdade, nós estamos preparando uma condição de, a gente chama de impressão sob demanda, né? A pessoa compra o livro e o representante em Portugal imprime e entrega para a pessoa, né? E fora isso, o e-book também, vamos disponibilizar o e-book para todos os autores, já vamos mandar logo essa semana ainda, para que vocês tenham o e-book também, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? Acho que enriqueceu muito aqui a minha caminhada como professor, né? Como estudioso do Paulo Freire, não especialista, né? Eu não, acho que a gente está sempre num processo de estudo permanente, né? Sobretudo de um autor tão complexo, né? Tão importante. As leituras do Marco César recentemente me ajudaram bastante a ter uma impressão melhor, né? Sobre as bases filosóficas do Paulo Freire. E o Marco César tem uma tese de doutorado, vocês sabem, muito importante sobre o Álvaro Vieira Pinto, e que ajuda a gente a compreender, né, essa base filosófica que o Álvaro Vieira Pinto foi, né, para o Paulo Freire. Uma das fontes importantes do pensamento paulo freiriano. Então, eu gostaria de passar a palavra, né, para os autores e autoras, para que possam fazer os seus comentários, né, sobre essa experiência, sobre o trabalho coletivo que nós desenvolvemos. Nós temos aqui também presentes o professor João Aguiar, que é um dos editores, depois ele pode falar também. E eu gostaria, então, de primeiro passar a palavra à professora Tereza, para ela iniciar, né? E o texto dela foi impactante quando eu li, fiquei muito impactado com o cuidado no uso das palavras, já que é um texto que nos ensina, né, principalmente nós homens, a tomarmos cuidado, né, com as questões de gênero, um problema que o Paulo Freire enfrentou, né, durante algum tempo, e depois ele fez uma meia-culpa, né, mas o texto da professora Tereza, juntamente com o da professora Luísa, é um texto impactante desse ponto de vista, no sentido do cuidado que ela teve em utilizar as palavras de modo a gente não reforçar, né, essas assimetrias de gênero que normalmente, ao produzir os textos, a gente não presta muita atenção, né, nessa questão. E eu acho que a riqueza do texto da Luísa e da Tereza está justamente nisso, né, na forma como elas
apresentaram, né, as suas ideias, uma escrita completamente diferente de tudo que eu já tinha visto até hoje. Até já indiquei para algumas amigas que são feministas, né, que atuam no movimento feminista aqui no Brasil. O Tiago Rodrigues, que está organizando uma coleção, né, tem um número previsto sobre o feminismo, e eu já indiquei para a autora para que ela leia o texto de vocês, porque acho que vai ser fundamental, né, porque, inclusive, eu já li alguns textos dessa autora, e ela tinha, assim, acho que umas críticas ao Paulo Freire. Eu falei, mas você precisa ler o texto da professora Tereza para você se recontextualizar em relação a esta questão, tá bom? Então, eu vou passar para a professora Tereza, depois para a Luísa, e depois, por uma questão de, vamos dizer assim, ordem cronológica de idade, né, e respeito aos mais velhos, eu passo para o professor Severino, para o Rui e para os demais. A Vânia, eu sei que está com um probleminha aí de conjuntivite, né? Depois da fala do Rui, se você puder falar, né? E depois os mais novos falam por último, Nuno, Tiago, Sidney, tá bom? Então, professora Tereza, a palavra é da senhora. Muito bom dia no Brasil, boa noite já aqui em Moçambique, saúdo-vos a partir de Moçambique. Estou com a minha companheira e colega de trabalho, Luísa Val, e queria agradecer ao José Renato e o convite que nós aceitámos com muita vontade, muitas ganas de fazer um bom trabalho e trazer alguma coisa diferente também. Principalmente foi um prazer redescobrir, porque de facto o Paulo Freire em muitos aspectos, há muitos aspectos da obra de Paulo Freire que não são muito trabalhados ou não são muito conhecidos, e muitas vezes também os seus próprios dilemas, os dilemas que ele próprio enfrentou como um homem de seu tempo, e com certeza com todas as questões que estão associadas a esse tempo que ele viveu e que ele enfrentou com muita coragem em muitos lugares. E essa pesquisa minha e da Luísa foi um pouco neste sentido, foi de redescobrir em Paulo Freire um debate sobre a questão da posição das mulheres e das relações de poder desequilibradas entre mulheres e homens, que quase eu nunca vi tratado em obras sobre Paulo Freire. Passa muito despercebida todas as reflexões que ele foi fazendo ao longo da vida, não apenas quando ele se deu conta que algumas das suas reflexões iniciais também negligenciavam alguns desses aspectos de relações de poder desiguais entre mulheres e homens, e como tudo isso é realmente importante se queremos pensar uma educação libertária. Mas eu gostava muito que ouvissem a Luísa, porque a minha colega Luísa foi um exercício feito a 4 olhos, 4 mãos, e alguns debates entre nós muito interessantes, e gostava muito que ouvissem a Luísa no vosso sotaque aí do Brasil também, que ela é uma carioca de Gema, estamos a trabalhar juntas, ela agora está em Portugal a viver e a trabalhar, a estudar, mas creio que ela vale muito a pena ver como é que a Luísa viu este trabalho, e só me resta mais uma vez agradecer e dizer-vos que daqui de Moçambique, onde também Paulo Freire, a propósito do seu centenário, um dos grandes nomes, que já foi ministro da Educação inclusivamente aqui em Moçambique, foram produzidos alguns textos de referência a Paulo Freire e de louvor a Paulo Freire por tudo aquilo que ele trouxe de reflexão, não especialmente apenas sobre a educação, mas sobre a transformação, a educação como uma transformação da vida e do mundo. Luísa, a palavra é tua. Obrigada. Ora, obrigada, Tereza, imagina. Obrigada, professor Renato, mais uma vez. Enfim, o que eu posso falar do nosso trabalho? Foi um desafio, e como nós mesmos depois concluímos, propusemos um manifesto cognitivo e político
primordialmente em voz feminina, em voz, palavras e termos que nós escolhemos por sermos seres mulheres, nos representamos, nos sentimos como sendo mulheres, e diante de 3 reflexões chaves, assim, que foram os 3 momentos do texto que nós dividimos em alguns conceitos chaves que já vínhamos discutindo freirianos, da vocação de ser mais humana, do ser inacabado que somos todas, pessoas humanas, da incompletude, do inédito viável, enfim, fomos buscando como na nossa linguagem feminista nós encontrávamos a relação com a praxis, né? O sentir, pensar, fazer, que a Teresa tanto vem me ensinando, como isso está relacionado na literatura, não só, na literatura e na prática toda deixada por Paulo Freire, assim como eu li, compreendi e também experimentei, sendo filha de uma freiriana, de uma pedagoga freiriana. Enfim, minha experiência já foi por tabela, por ser criação de e descoberta, sim. E nós montamos 3 reflexões básicas a partir, primeiro, da economia política atual, de como nós estamos a serviço, né, basicamente, da opressão no mundo em que vivemos. E depois passamos, então, a refletir a partir desse sentir, pensar, fazer, né, do percurso como que as práticas elas podem abarcar e compreender a eco-interdependência da vida, né? E trouxemos, assim, a experiência do mundo Tchetche, da Silvia Rivera Cusicank, onde ela trabalha muito a questão de sermos, ao mesmo tempo, colonizadas e colonizadoras nas nossas experiências cotidianas no mundo atual, principalmente vindo da América Latina, e digo Brasil também, claro. A experiência da filosofia Ubuntu, da África Austral, e também o que chamamos, já em outros trabalhos, tanto eu quanto a Teresa e juntas, de pedagogias ecofeministas, para compreendermos essa interconexão do que é a vida manifestada, sendo humana ou não humana, e que todos e todas estamos envolvidos e participamos, da corresponsabilidade que temos em ser mais humana, como Freire tanto trabalhou. E, por fim, nós afirmamos, só nos salvamos se for em comunhão, não nos salvamos se reproduzirmos os individualismos, a instrumentalidade da ética moderna, compreendendo a modernidade, então, dentro desse arcabouço do que o capitalismo desenvolveu, construiu e que chegamos, e buscamos mostrar as saídas, como nós seguimos contra a corrente do monstro de 3 cabeças que chamamos os colonialismos, o capitalismo e o heteropatriarcado atual. Enfim, fizemos uma reflexão complexa, claro, como humanas que somos, dura muitas vezes e desafiante para nós, principalmente, que optamos por escrever utilizando o universal feminino, como se isso fosse possível, incluir todas as identidades e alteridades que compartilham as vidas com todas nós e todos nós. Enfim, foi muito gratificante, foi uma experiência muito rica e eu agradeço a proposta desafiante da Teresa, por tabela, anteriormente do José Renato, e fico muito feliz desse livro. O livro está muito bonito e parabéns. Parabéns a todas e todos aqui presentes. Obrigada. Obrigado, professora Teresa, professora Luísa. Eu me esqueci de dizer também que no início do projeto, nós ficamos imaginando o projeto gráfico, né, a arte do livro, e eu convidei um antigo amigo, Gustavo Tavares, para fazer esse projeto da capa, né, porque eu vi que ele é um artista bastante completo, trabalha em várias frentes, né,
e eu vi uma ilustração dele que ele fez sobre o Einstein e achei muito interessante. Falou: olha, você vai fazer um trabalho assim com a imagem do Paulo Freire, né? Ficou bastante parecido com o trabalho sobre o Einstein que ele tinha feito. E eu achei que ficou bastante bonito. Foi depois até difícil na hora de fechar o projeto gráfico, né? O professor João, eu fomos vendo o que é que a gente poderia usar de cores para dar o título, para compor o título, né? Porque ficou tão bonito que a gente não sabia nem a cor das letras que a gente iria usar. E no fim escolhemos um azulzinho claro, que foi esse que saiu na capa, né? Então, é preciso A destacar. capa assim, chama atenção pelo violeta. A capa é linda, realmente. Ela é Realmente ficou muito bonito, muito né? Ficou significativa, muito simbólica. algo bem diferente, né? E como uma das questões que você falou, Luísa, que estão presentes aí no trabalho de vocês duas, é a questão das relações coloniais, né? O texto do professor Antônio Joaquim Severino trabalha um pouco isso, né? E eu gostaria de passar a palavra para ele, né? Agradecer a sua presença também, professor. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, Zé Renato. Minhas saudações a todos os colegas conhecidos e que estamos conhecendo agora. É uma satisfação muito grande. E dizer que esse critério da ancianalidade não é motivo de muita euforia, não. Ser o único octogenário da turma, enfim, né? Mas eu queria dizer o seguinte, não é, Zé Renato? Já, infelizmente, não tive tempo ainda de tomar conhecimento de todo o conteúdo do livro, mas já pela síntese feita pelas colegas, a professora Tereza, a professora Luísa, né? Eu exatamente encontrei essa convergência da perspectiva. E isso, vou ser bem sucinto, porque nós somos numerosos e todo mundo precisa dizer alguma palavra a respeito do seu trabalho. Por uma série de circunstâncias históricas, tem um dado assim curioso. Eu me relacionei com o pensamento do Paulo Freire durante 14 anos em que eu não o conhecia pessoalmente. E depois, mais 14 anos que trabalhamos juntos. E aí tivemos um estreitamento das nossas relações, que foi além daquelas relações acadêmicas, né? Pude frequentar um pouco a casa dele, conheci a Elza, conheci a Anita, que inclusive foi minha aluna, depois no curso de pedagogia. Mas, por uma série de circunstâncias históricas também, que não vem ao caso, eu não, durante o meu ensino médio, até o meu ensino médio, eu sequer tinha ouvido falar de Paulo Freire, né? E aí, por essas circunstâncias também, em 1960, eu saí do Brasil, fui para a Bélgica fazer lá o meu curso de filosofia, e quando eu voltei, em 65, aí que eu fiquei conhecendo mais a obra do professor Paulo Freire, ele já não estava mais aqui, e só voltaria depois, em 1980, justamente quando ele foi acolhido pela Universidade Católica de São Paulo, e onde eu era exatamente, naquela época, o diretor da Faculdade de Educação. Inclusive, me coube a incumbência e a honrosa tarefa de fazer a saudação formal em nome da Universidade Católica, por ocasião da sua contratação lá à PUC. Então, mas quando eu estava fazendo o meu curso de filosofia lá em Louvain, né, eu não tinha nem terminado o meu ensino médio aqui no Brasil, estava com 19 anos, né,
eu me identifiquei muito, né, a partir lá dos cursos de filosofia que eu estava seguindo, tomei conhecimento, também vim a conhecer pela primeira vez o pensador francês Emmanuel Mounier. E eu me identifiquei muito com ele, com aquele elan da juventude, e o Mounier foi o meu guru, né? Foi quem me formou pedagogicamente. Fiz depois o meu mestrado sobre o pensamento político dele, né? Especificamente a crítica que ele fazia à democracia representativa, e depois vim fiz o doutorado também já mais sobre o pensamento ontológico, sobre as bases ontológicas do personalismo. Mas então eu, né, com aquele arrobo juvenil, né, um pouco naquela situação, aquela sensação de desenraizamento, de exílio, ainda que voluntário, encontrei um modelo da filosofia, o que eu imaginava que deveria ser a postura filosófica, justamente na proposta do Emmanuel Mounier, inclusive, às vezes até enfrentando críticas de outros professores lá do curso de filosofia que não eram muito simpáticos à postura do Mounier. Muito bem, como eu disse, em 65 eu só fiz o mestrado lá em Louvain, em 65 eu voltei e justamente comecei a trabalhar como professor de filosofia da educação, não só na PUC, mas em outras faculdades aqui pelo Brasil afora também. E, assim, mesmo sem ter nenhuma influência direta específica, mas ao trabalhar a filosofia da educação com alunos de pedagogia, de licenciatura, inclusive lá na fundação da FAI, que virou depois a Unifai, não é? Eu sempre adotava os textos do Paulo Freire, não por nenhuma razão assim extra filosófica, né? Mas é porque eu achava que ele dava uma boa ideia do que era a filosofia da educação para essa turminha que estava começando, né? Aquela ideia que eu sempre tive, que sempre procurei implementar na minha atividade de ensino, de levar o estudante a uma certa experiência intelectual, a uma certa reflexão, no caso, sobre a educação. Então, né, toda aquela, desde a pedagogia do oprimido, a educação com prática da liberdade, extensão e comunicação, e eram textos que nós usávamos correntemente, né, nesta ideia. Muito bem, depois, a partir de 1980, então, que começa a segunda etapa, a primeira foi de 66 a 1980, né? E depois de 80 a 94, né? Que aí nós convivemos lá na PUC. Eu também passei a lecionar mais na pós-graduação, e evidentemente que a gente começou, junto com o contato pessoal, também a fazer uma leitura mais aprofundada, exatamente porque também, no contexto geral aqui do ensino superior brasileiro, o Paulo Freire também começava a ter mais impacto. Bem, e por que eu via no Paulo Freire, dizer, de uma forma antecipada, porque eu não estava pensando a partir das referências do pensamento decolonial, do pós-colonialismo, que isso foi já uma leitura mais recente, mas lendo Paulo Freire, lendo o Henrique Dussel, né, eu comecei a me identificar muito com essa perspectiva. E hoje, né, já que hoje, a partir de maior explicitação desse referencial do pós-colonialismo, eu considero Paulo Freire um precursor dessa postura, né?
Então, essa postura que, evidentemente, o que a caracteriza fundamentalmente? Tentativa de um pensar a partir do enraizamento de cada comunidade, né? do desenvolvimento da logosfera de cada região em particular, né? E uma relação mais de intercâmbio, de troca, que nós estamos chamando de interculturalidade, com a tradição, né, do pensamento, a tradição filosófica, aí no caso, e com o outro, né, com outra direção. Né? Não se trata nem de um confronto, né? Não se trata também de uma adesão cega, né? Mas, de fato, da realização de uma troca. Então, eu vi isso no pensamento do Paulo Freire, né? Que, né, esse esforço dele de fazer com que o próprio educando explorasse a sua própria vivência na construção do seu conhecimento, na construção da sua cosmovisão, e uma relação mais de diálogo, de intercâmbio, mais recíproco com as suas influências. Você sabe que aqui no Brasil, infelizmente, nós temos uma tradição filosófica muito de um transplante mecânico dos paradigmas, sobretudo dos paradigmas europeus da filosofia, né? Mas quando a gente, né, eu vejo aí que todo mundo fala, o Paulo Freire, eu também falo, foi influenciado pelo existencialismo, pelo marxismo, pelo hegelianismo, né? Mas o Paulo Freire também teve um diálogo com pessoas como Fanon, né? E enfim, ele tomou consciência desse pensamento crítico, mas ele não se colocou numa posição de, por exemplo, ao criticar o não de criticar, contrapor-se ao eurocentrismo, mas de fazer como é que a filosofia deveria acontecer, né? E como é que ela poderia dialogar, inclusive, com outras culturas, né? Numa postura mais intercultural do que pura e simplesmente numa cultura de influência hierárquicas e hierarquizadas. O que o Mounier também propunha, embora o Mounier tenha falado muito mais no campo da política, de modo geral, do que no campo da educação. Então, no meu capítulo aí que eu falo sobre o posicionamento do Paulo Freire com relação à ideologia neoliberal, é exatamente para mostrar como este pensamento emancipador que ele propõe, evidentemente que exige uma recusa, um não alinhamento com essa ideologia neoliberal, que é uma decorrência, né, desse monstro triádico aí que as colegas já fizeram referência, né, e que acabaram se colocando como uma matriz de pensamento único. Então, é isso que eu estou propondo para o nosso diálogo, né? Não vou me alongar mais também para compartilhar melhor o tempo disponível. Muito obrigado. Obrigado, professor. Ô, Rui, aguarda um minutinho, eu vou passar a palavra para a Vânia Gomes, que está com conjuntivite. Não chega danada, né? Ah, bom. Mas obrigado, Zé Renato. Se o professor Severino disse assim que não tem muito mérito na questão da idade, você tem idade e doença, então... Mas foi um prazer, né? Tanto o seu convite, como aqui ouvir as professoras, ouvir o professor Severino e os demais. Eu vou colocar assim, resumidamente, né, que a meta ou a intenção maior do texto que eu propus no livro tem por foco a questão da pós-verdade. Discretamente, a pós-verdade aparece no texto, porque quem olhar a estrutura do texto vai perceber que a gente tem ali um exercício sobre o diálogo, um exercício de filosofia da educação sobre o diálogo em Paulo Freire,
mas que eu fiz um esforço ali de enxergar várias possibilidades de diálogo que nós já tivemos na educação, pelo menos no século XX, e como é que isso se abre para o século XXI. E a pergunta que eu me coloquei, me contrapondo um pouco, né, ao Gianni Vattimo em Adeus à Verdade, na prática da pedagogia do oprimido, na prática libertadora, que postura de diálogo, então, nós temos para apresentar numa educação que está diante de uma proposta epistemológica de pós-verdade. E me pareceu adequado e oportuno retornar à proposta de que o diálogo é a construção histórica da verdade. A verdade ela não está dada, como queria, né? Platão, como queria Aristóteles, né? Também a verdade não está num sujeito universal transcendental, como quis Kant a abrir de novo, né, sem querer, acho, as portas do inferno do idealismo. Mas Paulo Freire, o que ele se deparou foi com uma construção histórica. Ele foi lá e viu, né, as pessoas precisando ser alfabetizadas. Então, aquilo não foi um evento poético de um ser iluminado. Foi o concreto histórico em que ele se posicionou, e fiquei muito feliz do professor Severino mencionar isso, porque isso aprendi dele, né, dessa vertente do Emmanuel Mounier, que eles se entrecruzam, né, Álvaro Vieira Pinto e Emmanuel Mounier e Paulo Freire, isso no estudo da filosofia do Paulo Freire é muito importante a gente lembrar, e que se torna uma resposta para nós. Né? Dizer, o que eu tenho a dizer como educadora na era da pós-verdade? Eu não tenho verdades, eu tenho que sentar com a minha coletividade e dizer o que sempre dissemos, o que vamos fazer, como vamos ver esta realidade, como vamos avaliar a nossa imanência e para que transcendência histórica, não metafísica, nós vamos nos dirigir. Então, me pareceu muito oportuno, numa era em que a verdade estava sendo tão maltratada, né? Que quando começa a maltratar muito a ideia de verdade, a ponto de se dizer que qualquer verdade é verdade, né? A era da pós-verdade, a gente sabe quem é que está por trás. É o totalitarismo. Né? Porque ele quer ter uma narrativa final sobre a verdade. Por isso que ele diz que não há nenhuma, porque ele vai impor pela força a dele. E isso, numa sociedade democrática, a gente não pode admitir. Era isso, Renato. Foi essa a intenção, mas muito obrigado a você e a todos os demais por essa aula. Eu que agradeço. O seu texto também foi um dos que mais me impactou, assim, pela forma como você escreve, né? Sempre escreveu muito bem. E eu fiz questão de destacar isso, inclusive, na apresentação, né? Porque desde as aulas de Teodiceia que eu tive com você, sempre te admirei muito, né? E você que esteve, inclusive, na minha banca de doutorado, né? Uma pessoa que eu sempre admirei. Estivemos lá em Portugal juntos também, né? Com a Císio, com a Fabi. Muito obrigado pela sua contribuição. Bom, eu passo agora para o professor Rui. Ok. Lá vou, estou na fila dos mais velhos. Isso é interessante. Aliás, foi no Brasil que eu percebi isso. Primeiro quero-vos saudar, depois eu conto o resto da história. Primeiro quero-vos saudar a todos, a todas, quer aqueles e aquelas que participaram no livro, quer aqueles que estão os companheiros e as companheiras que estão nesta jornada de lançamento, que é sempre um momento muito interessante, porque é um momento marcado por muitas fraternidades. Mas agora, voltando à questão da material altura, estava eu na Azul, salvo erro, e ia naqueles bancos da frente. Chega o mocinho, muito simpático, a perguntar-me assim, o senhor tem mais de 60 anos? Eu olhei para ele, tenho mais de 150, então não pode estar nestes bancos porque não tem idade para isso. Fiquei absolutamente decepcionado, pá, porque aqueles bancos era para tudo, para gente com menos de 60 anos, porque fosse necessário puxar a porta do avião, pá, né? Partia-se do princípio do facto de eu ter 61 anos, não era capaz, pronto, então fiquei um bocado desanimado, mas foi um momento chave da nossa vida, não é? Quando a gente reconhece que de repente já tem 60 anos.
Seja como for, eu quero agradecer ao Renato, não a amizade, porque a amizade não se agradece, a amizade retribui-se, mas agradecer o convite para estar presente neste livro, para escrever um texto que eu acho que de outro modo não teria escrito. Não sei se isso acontece com todos vós, não faço ideia, mas algumas vezes eu escrevo coisas porque tenho necessidade de escrever. Outras vezes escrevo coisas porque me obrigam a escrever. Obrigam no sentido que me estimulam, que me desafiam, porque de outra forma eu acho que não escreveria este texto. E este texto é um texto que depois de o ter lido, e fora as gralhas, mas bom, é um texto com que eu me sinto muito bem, porque eu não sei que texto é que o Renato fala do Paulo Freire, eu acho que tenho 2 ou 3 coisas escritas, não é assim nada de muito importante, mas neste texto eu faço um pouco traço o percurso da minha relação com a obra de Paulo Freire, que é uma coisa que remonta à década de 70, quando eu estava em 1976 a fazer o curso da Escola Magistério Primário do Porto, para tirar o curso de professor do ensino primário, corresponde ao trabalho dos professores de crianças entre o primeiro e o 4º ano. E este foi o meu primeiro curso, foi um curso muito marcante na minha vida, é um curso verdadeiramente marcante, talvez mais importante depois de tudo o resto, porque foi neste curso que eu me reconheci que era professor que eu queria ser, e foi neste curso também que, isto foi em 1976, a Revolução tinha sido em 1974, era um período muito bonito, embora já fosse um período de normalização, porque é o período a seguir a 1975, é o período revolucionário, o período da ocupação das terras, da tentativa de construir uma democracia popular no país. O curso, em 76, já se entra numa certa normalização, mas seja como for, continuava-se a viver muitos sonhos. E é neste âmbito que eu tive um professor, José Gomes Bento, e agora estava-te a ouvir, Renato, tu estavas a dizer, o Bento, que era assim que nós o tratávamos, era o marido da Marcela Torres, que era uma das fundadoras da Afrontamento, exatamente, essa editora. E não é por acaso que a pedagogia do oprimido que eu tenho, que é uma fotocópia, é uma fotocópia desse tempo, que é uma fotocópia do livro. O livro é de 1973, isto é, ainda é anterior à Revolução. E agora finalmente é que eu compreendi porquê. Ou seja, isto é muito interessante, porque muitas vezes a gente precisa dos outros, ou melhor, precisamos sempre dos outros para compreender algumas coisas. Neste caso, quando estamos a falar da cooperativa, que está na origem da editora Afrontamento, que é uma editora cá do Porto, esse livro já é de Afrontamento, mas está ligado a essa editora. O que é interessante é que o livro chega às mãos pelas mãos do Bento, e o Bento é claramente um professor marcante da minha vida, é alguém que eu nunca esquecerei, é alguém que eu sempre, quando escrevo mais alguma coisa, tenho sempre lá uma palavra para o Bento. E o Bento tinha uma particularidade. O Bento era muito parecido com o Paulo Freire, do ponto de vista físico. Tinha aquelas barbas brancas grandes, só não tinha os óculos. Tinha os olhos azuis muito bonitos, muito fortes, muito sinceros, muito autênticos. E era freiriano também no sentido que não nos pôs a ler o livro através de um apelo militante à leitura. Digo, leiam o livro e depois vamos discutir. E uma grande parte das discussões do livro faziam-se não na sala de aula, mas faziam-se num cafezinho chamado Corsário, que é um café que é junto à antiga escola de magistério, e muitas vezes aquilo era uma grande tertúlia. O que eu acho que o Bento era um freiriano, foi a primeira experiência, uma experiência sem eu ter a noção disso, é porque ele ouvia mais do que aquilo que dizia. Era muito interessante. E nós éramos uns radicais, não era? Eu, na altura, era maoísta, militava num partido da extrema-esquerda, que hoje está englobado no Bloco de Esquerda, que era a UDP. E, portanto, nós éramos todos muito radicais, tinha 20 anos, toda a revolução ao virar da esquina, deem-nos armas que a gente resolve o problema, era um bocado... E o Bento não, o Bento manteve sempre
uma postura de interpelação crítica que hoje eu reconheço a sua importância. É nessa altura que eu também, por acaso, tive a sorte de conhecer o Augusto Boal. O Augusto Boal estava no Porto, no âmbito de um grande festival de música e de teatro, pá, que na altura se realizou. Aliás, não se chegou a realizar, mas enfim, fez tudo para que ele se realizasse. E com o Augusto Boal, sem eu saber, sem eu perceber, porque só alguns anos depois é que eu percebi a relação entre o teatro do oprimido e a obra do Paulo Freire. E, portanto, neste texto, é importante esse olhar para esse passado e para as minhas leituras militantes do Paulo Freire, que, no fundo, era uma forma de o instrumentalizar. Eu, no fundo, só me interessava olhar para ele no sentido em que através da leitura da Pedagogia do Oprimido, que era o livro que eu li N vezes, eu encontrava ali legitimidade, né, para ter legitimidade para fazer aquilo que eu andava a fazer. É verdade, depois o tempo decorre, começo a ler outros livros. A ligação às questões da pedagogia mantém-se. O meu trabalho faz sobretudo no âmbito da pedagogia e da escola, não é? É sobre isso que eu trabalho, a reflexão sobre a escola, e acabo por, logo após o meu doutoramento, quando eu me confronto com alguns dos meus fantasmas do passado, quando me confronto definitivamente com o meu puerocentrismo muito marcado pelos vínculos ao movimento da Escola Nova, e mesmo a Freinet, de alguma forma, quando eu finalmente reconheço, por um lado, continuo a reconhecer a grandeza desse movimento, mas por outro lado, quando eu reconheço as vulnerabilidades, é quando eu me volto a reencontrar com Paulo Freire, com a pedagogia do oprimido, com a pedagogia da esperança e, sobretudo, com um livro que muitas vezes ouço falar pouco dele, mas que para mim é um livro decisivo. E é o livro sobre o qual eu falo aqui, que é Extensão ou Comunicação, que eu acho que é um livro que me abriu a porta, não é? Para encontrar as palavras certas, de forma a compreender que a função do professor é, sobretudo, a de comunicar. E a de comunicar de forma a que o outro cresça, a que o outro aprenda. E o livro Extensão à Comunicação, que nem sequer é um livro sobre escola, quer dizer, é um livro que o Paulo Freire escreve no Chile para capacitar os agrónomos que vão iniciar a reforma agrária, e a tensão constante, que é uma tensão profundamente construtiva, que muitas vezes tende a ser vista como uma tensão negativa. A tensão entre o conhecimento técnico e o conhecimento local, o conhecimento construído na experiência dos camponeses, como uma tensão fundamental, que é uma tensão marcante do ponto de vista da educação e nomeadamente da escola, não é? Porque a grande questão é esta. Eu também penso, tal como o Michael Young, que não é aquilo que o Young chama o conhecimento universal, ou o conhecimento dito universal, que é o responsável pelo facto da escola ser um espaço reprodutor. É o modo como nós o utilizamos como um instrumento de colonização e de domesticação. E, portanto, a grande questão é que eu acho que o Paulo Freire permite exatamente isso. Permite resgatar o conhecimento culturalmente validado dessa função opressora e permitir-nos que nós possamos utilizar esse conhecimento, um diálogo constante, uma atenção constante com o conhecimento que vamos construindo no cotidiano, construindo-nos como seres capazes de pensar, seres capazes de agir de forma eticamente mais exigente e de forma também mais sustentada. E isso, de facto, se queres que te diga, tenho-te a agradecer por isso. Eu só tomei verdadeiramente consciência de tudo isto quando comecei a escrever o texto, porque esta é a grande função da escrita. Não é? A escrita de facto, é um privilégio para todos nós escrever,
porque a escrita permite-nos, muitas vezes, esta escrita permitiu-me realizar uma espécie de psicanálise, no sentido de tomar consciência da importância do Paulo Freire na minha vida e também, de alguma forma, também de contribuir para este debate relativamente a uma certa abordagem, que eu diria voluntarista, do Paulo Freire, que vale pela sua generosidade, mas muitas vezes acaba por abrir as portas a processos muito pouco interessantes, não é? Quando muitas vezes, em nome do respeito pela cultura do outro, utiliza-se isso, o reconhecimento dos outros diferentes é feito não para que essa diferença seja instrumento educativo, mas para que essa diferença legitime as desigualdades. E aqui eu acho que já vi gente aqui em Portugal utilizar o Paulo Freire dessa maneira, eu acho, e aí eu fico furioso, não é? Aí fico furioso, aí saco da minha fúria toda, pá, e tenho que confrontar as pessoas com isso, porque há quem o faça de forma ingênua e há quem o faça por desrespeito, isto é, porque Paulo Freire é um autor notável do ponto de vista intelectual. Quer dizer, a questão do intelectual e do humano, há de facto, e nesta releitura da extensão ou comunicação, eu tive consciência da grandeza intelectual e da grandeza humana deste homem, não é? Que o Brasil nos deu a todos. E, portanto, só tenho que agradecer isso, porque de outra maneira não tinha feito este exercício, que para mim foi um exercício fundamental. Agora espero que seja também para os outros, espero que isto possa contribuir para que a gente continue a falar, a discutir, a crescer, a dialogar e a aprender. Muito obrigado. Obrigado, Rui. O professor Rui tem sido um grande parceiro em vários outros trabalhos também, né? Esteve num outro livro que a gente organizou há pouco tempo sobre educação e direitos humanos, e várias pessoas que também estão no entorno dele, né, participam de vários outros trabalhos com a gente, a Daniela, a Luíse, a Amanda, né, tem ajudado a gente a pensar muitas coisas da Teca, então o contato com eles aí do Porto foi bastante profícuo nesse sentido de ampliar horizontes para a gente. Se a gente for seguir, então, o termo aqui da ancestralidade, deveríamos passar a palavra agora para o Marco César de Freitas, né? Nosso querido amigo, embora eu seja mais velho que ele, né? Sou um ano mais velho que o Marco César. Mas... Como dizia o Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás. Muito embora eu não chegue em uma nota de rodapé, perto do que o Marco César representa para mim, né, como intelectual, uma pessoa que eu admiro muito, e também por uma característica humana dele, que é a generosidade, né? Não tem igual, né? Esse homem realmente é muito generoso. Então, eu passo a palavra para você, Marcos, você que escreveu sobre o Álvaro Vieira Pinto, né? Você que faz esse gancho todo aqui com os outros trabalhos, né? Desse ponto de vista de uma base filosófica, assim como o professor Severino, um estudioso do Mounier, né? Você é um estudioso do Álvaro Vieira Pinto. Bem, eu estou muito honrado por estar aqui, por fazer parte desse projeto. Eu me sinto privilegiado por estar com quem estou, por estar compartilhando com cada um. É verdadeiramente motivo de honra e felicidade para mim mesmo. E agradeço muito, Poli, pelo convite que me fez, e participar desse livro ao lado desses autores, dessas autoras, é seguramente um marco para mim. Muito obrigado. Vou ser breve. Eu tenho uma trajetória acadêmica que lá atrás
transitou no âmbito da história e da filosofia da educação. E, em dado momento, a vida me convidou a mergulhar nos estudos antropológicos da educação, da antropologia da educação, e, especificamente, cuidar desse universo complexo, que é o da educação inclusiva, em que me encontro já há quase 20 anos. E, veja, eu tenho em Paulo Freire, para além de tudo o que ele é, o que foi falado, o que será falado, etc., 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 eu tenho nele uma referência para pensar antropologicamente a educação. Ou seja, se tem algo que é caro ao labor do antropólogo, ao pensar antropológico, diz respeito a prestar atenção à produção de sentido, ao registro daquilo que, em dado momento, passa a significar aquilo que significa, em dado momento, conforme sua apropriação, conforme se dá ao uso. Quero dizer que Paulo Freire tem sido fundamental para os estudos da educação inclusiva, porque ele permanece como uma espécie de reserva teórica, política, ética, epistemológica, etc. Uma reserva para a imprescindível palavra autonomia. E é no âmbito dos estudos, das pesquisas relacionadas à educação inclusiva, que nós temos, infelizmente, a oportunidade de presenciar a todo momento uma completa degradação do uso da palavra autonomia, tornando-a refém de imagens e representações da eficiência, reduzindo, ou melhor, mais que reduzindo, destruindo a autonomia, como se esta palavra significasse, com muitas aspas, naturalmente, porque nada é natural, significasse naturalmente aquilo que indica a presença do homem que não depende, do homem que não precisa, do homem que nunca demanda, transbordando da criança que nunca atrapalha, do jovem que nunca exige, que são contínuas reapropriações e representações do eficiente empreendedor, com suas 1000 faces, que vai na escola beber da fonte que proporciona obter competências, e enquanto e como homem competente, ele é reapresentado como o produto final da escola, vejam a palavra, excelente, a que produz um homem autônomo, como aquele que empreende e se realiza. Este homem não tem nada, absolutamente nada, daquilo que nós podemos aprender com o que Paulo Freire fez com a categoria autonomia. Ao contrário, são antípodas. Ao contrário, permanece em Paulo Freire uma espécie de antídoto contra essa apropriação. Não me parece que caiba, não me parece que nós possamos sequer aventar, todos nós na nossa diversidade, mas nós possamos aventar, abrir mão da categoria autonomia e de sua potência política, etc., etc., cada qual olhando a seu modo. Mas estou convencido, e é um convencimento
com forte densidade empírica, ou seja, o chão da escola mostra isso a cada dia mais. Quando se fala em educação inclusiva, não há uma escola no estado de São Paulo, eu posso falar isso com números, não há uma escola no estado de São Paulo, no Brasil, vocês sabem, é o mais rico estado do Brasil, em que você encontre um único projeto pedagógico voltado à matrícula de crianças com deficiência, que não proponha, logo no primeiro parágrafo, restituir-lhe a autonomia. E, na sequência, considerando os procedimentos propostos, os entendimentos delineados, aquilo que se chama ali de projeto pedagógico, se percebe que é algo absolutamente incompatível com aquilo que a escola realmente deveria dar em termos inclusivos a essa pessoa, que é, em primeiro lugar, o reconhecimento da grandeza das interdependências como características do humano. O humano é, antes de tudo, interdependente. Se a autonomia é algo que sinaliza que eu não preciso de você, que eu haverei de vencê-lo, haverei de ultrapassá-lo com aquilo que a escola me deu, estamos falando de significações absolutamente distintas, incompatíveis entre si. Incompatíveis entre si. Então, se a sinalização que fazemos no atual momento de autonomia é aquela que propõe a morte das mediações, o esvaziamento das mediações, aquilo que deveria ser a todo momento reafirmado por nós, ou seja, que só é possível educar ao lado de, diante de, com intermédio de, com a mediação de, e assim sucessivamente. Que a utopia do organismo plenipotente é a utopia também do fim do mundo, né? Ou seja, é distópico, não é utópico. Tudo isso, que são assim referências rapidíssimas de um universo empírico trabalhado antropologicamente com a escola pública, tem um contraponto, sim, que aparentemente sinaliza volte ao passado, que sempre devemos fazer. Mas, no caso, ir a Paulo Freire é uma sinalização de futuro. Ou seja, este convite me proporcionou ricamente revisitar essa convicção de que há um contraponto ao atual uso da palavra autonomia naquilo que foi a grandeza e a riqueza dessa personagem que todos conhecemos e aprendemos a admirar. E admiramos quando aprendemos com ele, e assim sucessivamente. Então, esse convite que muito me... Tem algumas situações em nossas vidas em que nós percebemos o seguinte, como é luminoso, como é deleitoso isso que está acontecendo. Eu me lembro, por exemplo, em 2008, eu prestei o concurso de livre docência e o professor Severino esteve em minha banca. Eu me lembro que eu estava lá assim, preocupado em responder e tudo aquilo, e, ao mesmo tempo, era tão prazeroso escutar o professor arguindo, falando, ensinando, falando. Era um daqueles momentos em que o trabalho acadêmico é grandioso. Não é? Que recompensador. O mesmo se dá nesses momentos que a gente sai um pouco da loucura de nossa lida e percebe que recebeu um convite para estar com essas pessoas, para tratar desse autor e ter a oportunidade de, em algumas poucas páginas, olhar o próprio trabalho no cotidiano, no chão da escola. Grandioso, grandioso, luminoso. Só que exigiu também escolher, falou, como eu vou fazer isso? Me pareceu muito apropriado, revisitar o lugar em que a autonomia permanece bem guardada, fazendo rapidamente um contraponto em relação ao lugar em que ela permanece completamente maltratada, como contraponto, e fazer um manifesto. Ou seja, não é à toa que lá nos Estados Unidos, Judith Butler afirmou várias vezes recentemente que a palavra de ordem para elas, no âmbito do feminismo lá, é interdependência.
por vários motivos que não há tempo de discutir aqui, nem faria sentido. Mas não é só lá e nem só para isso. Interdependência é uma palavra-chave para todos nós, de recuperação do humano, etc. Sorte nossa que temos em Paulo Freire, várias vezes, um ponto de partida e um ponto de chegada. Sorte nossa que conhecemos o professor José Renato Poli e que proporcionou a todos nós esse feliz e maravilhoso encontro. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Essa eu não sabia, que o professor Severino estava na sua livre docência. Mais uma para minha coleção, mais uma informação importante. Um presente que a vida me deu. Presente que a vida me deu. Imagine eu, então, ficar 4 anos de orientando dele, orientações sempre coletivas, né, compartilhando experiências com outros pesquisadores, né? Acho que se eu tive uma vez que eu conversei só individualmente com o professor Severino, foi a única, acho, uma vez só, né? E também muito generoso, né? Porque naquela ocasião, eu, muito limitadamente na condição de vida e como pesquisador, né? Tive vários percalços e ele sempre muito paciente comigo. Acho que devo muito a todos vocês, sem dúvida nenhuma. Bem, eu gostaria de passar a palavra para o Nuno, então, nosso querido amigo lá da Ilha da Madeira, né? Que escreveu um texto também juntamente com o professor Antônio Teodoro, que quando eu estive lá conversando com o Teodoro, também ele me passou uma série de informações importantes, inclusive de um evento que ocorreu na década de 2000, organizado por ele. Aliás, Antônio Teodoro foi um dos fundadores do Instituto Paulo Freire, também, em Portugal, né? E ele, Stephen Storer, Licínio Lima, e posteriormente a professora Luísa assumiu o comando lá do Instituto, né? E o professor Teodoro me falou de um evento importante que houve na década de 2000, início da década de 2000, um grande evento aproximando o Paulo Freire do Rui Grácio, né? Também um outro grande educador português. E a partir daí a gente também manteve um contato. Recentemente eu fiz uma resenha de um livro novo dele, que está foi publicado agora recentemente, né? Então, o Nuno foi indicado por ele, né? E eles escreveram um artigo junto e eu vou passar então para o Nuno falar um pouquinho desse trabalho deles. Ok, Renato, obrigado. Antes de mais, um olá a todos. Recebam da minha parte e da parte do professor Teodoro, que infelizmente por motivos de agenda não pode estar aqui connosco hoje, mas recebam da nossa parte um abraço caloroso e da minha em particular aqui da Ilha da Madeira, que vos espera de alguma forma. E eu chego a este projeto e chego a este ponto por 2 razões. A primeira, porque o Renato de facto teve essa visão grande de chamar um grande homem para este projeto, que para mim é o professor Teodoro. E depois tive a feliz sorte e a feliz coincidência do professor Teodoro me incluir nesta parceria uma vez mais. O professor Teodoro foi o meu orientador de doutoramento, conhecemos-nos há alguns anos e partilhamos de uma coisa que talvez nos faça ver Paulo Freire de uma outra perspectiva. Somos ambos açorianos. E a condição de ilhéu, embora o professor Teodoro por vezes a renegue, ajuda a perceber muito dos sentidos freirianos. Esta ideia de ilha, de isolamento, de afastamento, faz-nos olhar para a história e para a obra de Paulo Freire numa outra perspectiva. Até mesmo cruzando muitas vezes com aquilo que é a posição do Boaventura Sousa Santos quando nos fala das epistemologias do Sul, e nos faz ver que, de facto, para compreendermos o outro, não é possível fazer essa compreensão, chegarmos a essa compreensão, sem chegarmos ao outro e partirmos do outro para construirmos em conjunto essa história. E foi com o professor Teodoro que tive a sorte de me encontrar, teoricamente, com Freire, naturalmente, com os textos do Boaventura, que também aprecio e que geralmente coloco em conversa e em diálogo com os escritos de Paulo Freire, e o nosso texto é sobretudo
um texto de pinceladas, permitam-me a expressão desta forma. Não é um texto que aprofunde os conceitos freirianos, longe disso, mas que tenta colocar ou espicaçar um pouco o leitor para debater aquilo que é hoje em dia alguns dos cenários da política educativa em Portugal, sobretudo aquela que nos faz pensar a possibilidade de criarmos uma outra escola ou de darmos uma outra cara, se assim quisermos, àquilo que é a escola que temos. Muito fruto daquilo que são as políticas atuais em Portugal, que tentam olhar para a escola como um elevador social, no fundo, recuperar essa ideia um tanto ou quanto sociológica da escola como um espaço, um elevador social. Vamos ao encontro, e aqui o professor Marcos César falava muito dessa questão, da questão da autonomia. Nós vamos ao encontro da autonomia substantiva da escola e tentamos cruzar ou recuperar esse sentido de autonomia com aquilo que é a concepção antropológica de Paulo Freire. Esta ideia de nos assumirmos na escola como seres curiosos, como seres que reconhecemos a nossa incompletude, a nossa inconclusão e, sobretudo, talvez destes três aspectos, aquele que é o maior, que é esta necessidade de nos ligarmos ao outro, porque é com o outro que crescemos, que nos completamos e que evoluímos. E o professor Teodoro termina o texto com esta ideia que também julgo que foi a Luísa e a Teresa que trouxeram no início, da filosofia Ubuntu, quando nos traz aquele princípio de eu sou porque nós somos, e esta ideia de estarmos juntos e recuperarmos este sentido de humanidade a partir da escola e a partir da educação é algo que nos preocupou, sobretudo na reflexão que levou à construção do texto. É um texto que termina com esta ideia que eu acho que, permitam-me dizer desta forma, acho que é uma ideia feliz, uma ideia que olha a escola como um possível espaço de recuperação da justiça social e cognitiva dos nossos estudantes, dos nossos alunos, numa lógica de educação que deve ser entendida como um projeto de ação para essa justiça. É um texto, como vos disse, incompleto, muito incompleto, mas acho que é um texto que nos coloca a refletir sobre outras possibilidades de olharmos a educação e de olharmos a escola nessa perspectiva. E é basicamente isso. Também vamos um pouco ao encontro daquilo que o professor Rui já aqui partilhou, do Michael Young, a ideia do conhecimento poderoso, como é que nós o podemos situar no interior da escola e em particular naquilo que é esta ideia de currículo que tem tanto de emancipador como de baliza e que nos fecha muitas vezes num espaço que não é um espaço que inclui e que olha a diferença. E foi basicamente por aí. Como eu vos disse no início, não sei se já estavam todos online, eu tive o prazer de receber hoje o livro, por isso não tive a alegria de olhar com outros olhos para aquilo que foram as vossas partilhas, e estou desejando o fazer e, sobretudo, de o fazer e de o colocar à disposição dos nossos alunos. O Renato teve a gentileza de enviar 3 livros, e um deles eu já coloquei na biblioteca da universidade, na esperança que de alguma forma possamos contagiar outros tantos a seguir de alguma forma estas pesadas que Paulo Freire nos deixou. E a todos um obrigado e é bom estar convosco. Obrigado, Nuno. Foi um prazer conhecer você também, né? Eu acho que é um caminho para novas parcerias que a gente terá, né? Já te convidei para escrever um artigo juntos, né? Vamos caminhar por aí agora. E estou muito feliz de você estar inserido nesse hall de amizades que compuseram esse livro e que daqui para frente, né? Você vai permanecer nesse hall de amizades, tenho certeza. Bem, obrigado. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o Tiago Rodrigues. Uma das características também desse livro, eu acredito, é juntar experientes pesquisadores brasileiros e portugueses e jovens pesquisadores brasileiros e portugueses, né? Pessoas que são do nosso círculo de amizade, mas têm se destacado com a sua qualidade, né, de produção. O Tiago está hoje realizando um pós-doutorado com
Franklin Leopoldo Silva, na USP, né? Então, é um jovem filósofo, né, que está se destacando, organizando coleções de livros, né, e que trabalha lá na FAI, onde eu fui professor, né, o professor Severino também atuou, e trabalha junto com o Sidney, que vai falar depois. Então, a sua palavra, Tiago. Bom, Poli, obrigado. Acho que, dado... O áudio está funcionando bem, né? Tá. Acho que, dado o critério aí, ser um dos últimos, talvez não seja necessariamente negativo. Então, a falar aqui. Queria agradecer muito, dizer que eu fico até constrangido de estar tomando tempo que eu poderia estar ouvindo, sei lá, o professor Severino falar um pouco mais, o professor Rui, mas vou usar uma parte desse meu tempo agradecendo. Agradecer primeiro vocês, Renato, porque por proporcionar um momento de alegria, de celebração, frente a um momento de horror que a gente vive aqui no Brasil, acho que não só no Brasil, mas especialmente no Brasil. É difícil a gente encontrar momentos de comemorar, né? Então, quando a gente tem, acho que tem um sabor a mais, né? Porque, e eu acho que isso tem a ver também com o que motivou um pouco o meu artigo. Bom, agradeço você, agradeço também, acho que pela interlocução, o professor Sidney, que são mais próximos, mas queria dizer que é uma alegria e uma honra também poder dividir esse espaço com nomes assim tão qualificados como o professor Rui, a professora Tereza, a professora Vânia, a professora Luísa, o Marcos, que acabou de falar agora há pouco, e o Nuno, né? Mas, sobretudo, o professor Antônio Joaquim Severino, que eu acho que é um nome que é referência para qualquer um que pense educação no Brasil, filosofia da educação e, mais especificamente, o ensino de filosofia, né? Acho que a implantação do ensino de filosofia no Brasil passa pelo nome do professor Antônio Joaquim Severino e participar de um livro junto com um nome, é uma alegria mesmo, assim, que eu fico até emocionado. Então, obrigado aí pela oportunidade. O meu texto tem uma motivação muito específica, né? Assim, muito pontual, espero que não se restrinja a isso, mas é o seguinte, quando o professor Zé Renato me convidou para escrever, um pouco parecido com o professor Rui, eu acho que eu não escreveria sobre Paulo Freire, não porque ele não tenha sido importante para a informação, mas porque não me especializei. São aqueles textos que a gente é convidado a escrever, e por ser convidado a gente acaba descobrindo, né, o quanto que Paulo Freire está presente nas outras leituras que a gente faz, né? Mas, tentando dar conta desse convite, eu pensei um pouco em algo que eu nunca imaginei que eu ia encontrar como professor, que é ter que defender Paulo Freire dentro de uma sala de aula, no ensino superior, num curso de filosofia ou num curso de pedagogia, como a gente, no Brasil, tem passado por isso nos últimos anos, né? É assustador você ter que defender Paulo Freire, que deveria ser motivo de orgulho para qualquer brasileiro, qualquer um que tenha... Mas isso acontece, e acontece, em parte, por algo que passa, talvez, pelo artigo da Vânia. Eu não tive a oportunidade de ler ainda, né? A gente recebeu o texto faz pouco tempo, que é o fato de que as pessoas, no atual contexto, não leram Paulo Freire e não aceitam o pensamento do Paulo Freire, né? Tem uma visão negativa sem conhecê-lo. Então, eu pensei em escrever esse texto dentro de um contexto específico, que é o perfil do alunado que eu trabalho, que são seminaristas, né? Que não leem Paulo Freire porque identificam Paulo Freire a uma certa visão do que eles acham que é o comunismo, né? É uma obviedade. Eu acho que as duas coisas que eu faço no meu artigo, uma é tentar demonstrar um pouco que Paulo Freire não era comunista. Acho que não precisa de um esforço para fazer isso. O próprio Paulo Freire falou diversas vezes em entrevista, e eu acho que também isso não é E o outro aspecto é tentar explicitar que a influência de Paulo Freire, fundamentalmente, talvez passe mais pelo humanismo cristão e pelo pensamento, pelo existencialismo cristão. Talvez um nome como Mounier ou Karl Jaspers tenham mais impacto, né, para o que tem de mais fundamental no pensamento freiriano, dada a modéstia da minha proposta, do que a própria perspectiva do materialismo dialético, né? Então, o que eu tentei fazer no artigo? Demonstrar ou tentar explicitar que não há uma incompatibilidade, especificamente a postura da Igreja, e eu estou pensando um pouco na Fratelli Tutti, né, numa fala que o Papa Francisco fez no final de 2020, citando, né, uma célebre passagem do Dom Helder Câmara, né, que acho que todo mundo deve
acho que conhece essa passagem, né? Em que ele diz aqui quando ele até acho que vale a pena só fazer essa, só para citar. Por favor, desculpem a minha... Eu acho que isso não é ruim, né? Mas a minha emoção de estar falando diante de pessoas que eu admiro, viu? Fico um pouco até... mas a fala que o Papa Francisco citou e que serviu de mote para o texto, né? Quando me ocupo dos pobres, dizem que sou santo. Mas quando questiono e pergunto por que tanta pobreza, me chamam comunista. Então, isso foi um pouquinho o mote do texto para provocar os meus alunos para, se querem discordar de Paulo Freire, eu acho que o próprio Paulo Freire não se oporia a isso, né? Mas tem que ler o Paulo Freire, né? Discordar sem conhecer, eu acho que talvez seja a atitude mais... Então, o objetivo do meu texto era um pouco fazer essa provocação com os meus alunos. Então, dada a modéstia, obrigado pela oportunidade, Poli, obrigado por poder compartilhar com vocês nesse momento. Obrigado, Tiago. É sempre um prazer estar com você, né? E eu não sou ainda sexagenário, viu, Rui? Mas faltam 6 meses. Então, daqui a pouquinho eu já vou ter o direito de pegar ônibus de graça aqui no Brasil. E esses meninos acabam ajudando a gente a seguir, né? Seguir em frente. E o professor Severino, com essa idade e essa disposição, participando junto com a gente, também é uma referência no outro lado, né? Desse processo vital, né? Entre a juventude e a experiência, né? Que eu acho que é isso que vocês representam para a gente, né? Essa experiência. E eu passo, então, para um outro jovem, o Sidney Ferreira Olivares, né? Que tem me acompanhado também, a gente está sempre junto, né? Em trabalhos os mais variados. O Sidney tem se destacado como um estudioso não aderente, né, ao pensamento do Émile Durkheim, já escreveu 4 livros a respeito do Durkheim, um dos clássicos da sociologia, né, e eu tenho muito orgulho de ser amigo dele. Bom, boa tarde a todos. Bom, inicialmente eu gostaria de dizer, Zé, que se o critério foi, né, a idade, né, eu fiquei quietinho, eu devia estar na frente do Tiago, mas eu fiquei quieto porque eu aproveitei o momento, né, para sair como mais jovem, embora não sempre. É fake news. Mas agradeço pelo convite, quero agradecer a todos os presentes, né, agradecer aos autores que dividiram e contribuíram para a elaboração do livro, né. Não conheço todos, estou conhecendo alguns pela primeira vez, né. Tenho um contato mais direto com o professor José Renato, com o professor Tiago, né? O professor Severino orientou o José Renato e um grande amigo meu, né, o Flávio Rovani, então já estivemos juntos conversando lá no Unify. Bom, o motivo, né, o que me motivou a escrever esse artigo, né, sobre o conceito de utopia em Freire, foi muito decorrência até das aulas que eu tive com o Poli, né? Eu acho que foi um período, naquele momento, que você ministrou aulas no curso de pedagogia, que eu tenho também na minha formação. Nós estávamos ali na virada do milênio e havia todo um debate teórico em torno dos impactos da globalização e do neoliberalismo, né? E ainda repercutia uma discussão naquele momento, né? Embora essa discussão tenha uma origem um pouquinho anterior, mas ainda repercutia naquele momento, todo um debate acerca do chamado fim da história, né? Muito atrelado à figura do Francis Fukuyama, né? Do fim das utopias, né? Das metanarrativas, né? E, de algum modo, esse contexto acabou me levando ao Paulo Freire, em especial a obra Pedagogia da Autonomia, né, onde ele enfrenta essas temáticas com muita coragem, né. Trata-se de um pequeno grande livro, né. Ele não é muito extenso, mas é um livro fundamental, né. E é claro, eu fui procurar em outros autores
uma definição de utopia, né? E me deparei com textos maravilhosos, como o do Teixeira Coelho, né, onde ele explana sobre essa questão da utopia, né? O próprio Eduardo Galeano tem uma frase bastante interessante sobre utopia, né? A utopia é como a linha do horizonte, né? Se a gente dá alguns passos em direção a essa linha se afasta, mas o importante é olhar para trás e perceber, não é, exatamente que houve uma mudança, né? A utopia é um projeto, né? A utopia é essa capacidade que nós temos, né? O Paulo Freire dizia, sou utópico por imperativo existencial, né? Ou seja, de projetar amanhã, né? O que ainda não existe, né? A ideia de utopia é essa, etimologicamente, aquilo que não tem lugar hoje, mas pode vir a ter amanhã, fazer essa projeção a partir da realidade concreta, né? Porque ao contrário do que se pensa, a utopia não é uma quimera, né? Não é um sonho irrealizável, ou um sonho no sentido de não ter um pé na realidade, né? Essa capacidade que nós temos de nos espantar e nos tornar inconformados diante da nossa realidade e projetar um amanhã diferente, né? Então, eu fui buscar, nesse capítulo, né, do livro, esse conceito de utopia, sobretudo, em especial, nessa obra do Paulo Freire, A Pedagogia da Autonomia, e tentar explorar as críticas que o Paulo Freire fazia naquela ocasião ao neoliberalismo, que está aí, né, até hoje, né, aos efeitos perniciosos da globalização, né, e, sobretudo, a essa discussão que na época ainda não estava completamente rescaldada, que era essa discussão acerca desse fim da história. Eu acho que muitos dos colegas já apresentaram nas suas posições a ênfase, em especial o Marco César de Freitas, essa dimensão histórica, né, que o Paulo Freire reconhece e enfatiza no ser humano, né? Quem faz a história somos nós, né? Somos nós, seres humanos de carne e osso. Então, a história é isto, né? A história é feita por nós. E se essa história que está aí não nos serve, né, nós podemos construir uma nova história. Então, nós vivemos num país, né, eu venho dizendo isso há algum tempo, né, no caso do Brasil, senhorial, mandonista, truculento, patriarcal, patrimonialista, onde grande parte da população brasileira sempre foi alijada, né, dos processos educacionais, né, sempre esteve à margem, foi marginalizada, né. Eu acho que Paulo Freire nos ajuda a pensar essa condição de acesso a uma educação de qualidade, né. Fico muito feliz de ter participado do livro, né, sobretudo porque são vozes do Brasil e de Portugal, meus pais, pai e mãe, né, são portugueses da Ilha da Madeira, né, do Nuno, né? E eu fico muito grato pelo convite e por dividir esse espaço com vocês, né? Acho que era isso que eu queria falar. Bom, eu só tenho a agradecer a todos e a todas vocês. Como eu disse no início, a produção de um livro, sobretudo por 3 editoras pequenas, alternativas, e tem trabalhado juntos, né? A editora Brasílica é do professor César Nunes, a Edições Brasil é do professor João Aguiar, e a editora Fibra eu tenho tocado nos últimos 2 anos, e a gente tem se unido nos projetos em comum, e todos os recursos que a gente acaba angariando com essas produções, a gente reinveste em novos trabalhos, né? Estamos aí com uma fila de uns 7 ou 8 trabalhos de mestrado e doutorado, que serão publicados proximamente, né? E temos também trabalhado na perspectiva de e-books gratuitos, né, para autores que não têm condições, né, de bancar seus livros, já que nem todas as grandes editoras são acolhedoras, né, de trabalhos científicos acadêmicos. Existe toda digamos, um procedimento, né, que as grandes editoras adotam, e nós temos sempre a perspectiva de acolher, né? E aqui no Grupo Paideia nós temos vários pesquisadores de mestrado, doutorado, que já estão caminhando os trabalhos para a gente. É uma forma de ajudar, né, o próprio Tiago está
organizando uma coleção chamada Desconstruindo o Lugar Comum. O próximo volume, inclusive, vai ser sobre o Paulo Freire, né? A ideia são 10 lugares comuns que se fala sobre Paulo Freire e a gente vai tentar desconstruir esses lugares comuns com aquilo que a gente tem de acúmulo, né, sobre o próprio Paulo Freire. Então, inclusive, temos incluído vários colegas de Portugal nesses trabalhos, né, que são trabalhos coletivos, no intuito de novos espaços de produção que não sejam comerciais, né, mas que sejam espaços mesmo de troca de ideias. Acho que o espírito freiriano nos move nesse trabalho, né? Então, juntamos as 3 editoras e conseguimos produzir esse livro, né, que está disponível para vocês. Existe agora vou passar para vocês um link aí no chat, que é o endereço comum, né, das editoras, onde, eventualmente, quem quiser adquirir o livro pode adquirir por lá, tá? Então, é um espaço comum, né, onde as 3 editoras colocam os seus livros, as pessoas podem adquirir por lá. E para os colegas de Portugal, como eu disse no início, nós estamos providenciando um e-book, né, e estamos providenciando também uma gráfica em Portugal que irá imprimir os livros sob demanda. Então, as pessoas que tiverem interesse lá poderão comprar o seu exemplar, eles vão imprimir e enviar para a pessoa. Aqui no Brasil também isso já é um dispositivo que algumas gráficas têm adotado, né, com algumas editoras. Então, eu fico muito feliz de poder, numa segunda-feira à tarde, reunir essas pessoas tão importantes na minha vida, tão importantes que somos uns para os outros, né? E por ter reunido essas pessoas num trabalho sobre Paulo Freire, né? No ano do centenário do Paulo Freire. Nós temos ainda não temos a definição, João Manuel, mas a gente passará para vocês, tá bom? Eu posso até colocar aqui o meu e-mail pessoal para aqueles que quiserem depois entrar em contato, aí é mais fácil de passar a informação para vocês, tá bom? Então, neste ano em que se comemora o centenário de Paulo Freire, pelo menos aqui na Unicamp, tem uma série de eventos que estão ocorrendo e outros que acontecerão ainda até o final do ano. Na Unifesp também, né, o próprio professor Luciano Games, que nos acompanhou aqui, organizou recentemente um evento do qual eu participei junto com o Rui. Na Universidade Federal de São Carlos também, né, o professor João Virgílio Tagliavini acabou de organizar um grande seminário internacional sobre Paulo Freire, reunindo universidades latino-americanas, teve também a participação de pessoas de Portugal, e nós vamos continuar nesse processo, né, organizando eventos e produzindo textos, e temos ainda um prazo aí de mais uns 2 meses para trabalhar ainda mais as ideias do Paulo Freire. Então, fico muito feliz, agradeço de coração a todos vocês que participaram do livro, aqueles que nos acompanharam, né, neste lançamento, aqueles que contribuíram para que o livro existisse, né, a Rosana na tradução, o João na editoração, o César Augusto no trabalho de editoração também junto com a gente. É uma honra muito grande ter vocês como meus amigos, minhas amigas, e por terem participado desse livro. Então, se possível, divulguem o trabalho, né? Nós fizemos uma primeira tiragem bastante pequena, de 250 livros. A gente espera conseguir, né, fazer com que todos tenham acesso a esse livro, e proximamente, provavelmente, a gente vai imprimir mais livros, né, para poder reinvestir nos trabalhos que a gente tem tocado com as 3 editoras. Tá bom? Muito obrigado a todos e a todas. Um excelente final de tarde para vocês, uma excelente semana. Agradeço ao Severino, ao Rui, ao Marcos César, ao Nuno, Tereza, Luísa, Sidney, Tiago, a Rosana, todos que trabalharam diretamente no livro, Vânia, né, e aqueles que nos acompanharam, que têm nos acompanhado. Um grande abraço a todos e a todas.